Vamos aí para a prova de conservação de peso. Ver se vai dar para vocês verem. 8, 9, 10 e 11 anos. A gente vai precisar do baralho, né, para ajudar a gente. Massinha de modelar. Tem várias pessoas, né, que acham que isso aqui é necessário. Inclusive, até no meu baralho fala que é necessário. Tá vendo a balancinha? Mas ela é extremamente dispensável e eu vou mostrar pra vocês por quê, tá? Talvez se vocês tiverem uma foto de uma balança, alguma coisa assim, fica melhor do que essa balança aqui mesmo, tá? A massinha de modelar tem que ser novinha, gente, tirada da caixa. Como a gente viu aí em outras provas ali, né? De massinha, eu esqueci qual foi que já postei aqui no curso. Mas enfim, massinha de modelar, fechadinha na caixa, é a coisa mais importante para essa prova. A balancinha, extremamente dispensável, e eu vou mostrar por quê e eu vou demonstrar por quê. Então, uma foto da balancinha ou de uma balança ajuda perfeitamente, tá bom? Então, vamos lá? Primeira coisa é a pessoa verificar que você tá tirando a massinha de uma caixa, né, nova, totalmente novinha, né? Todas iguaizinhas, tirado da caixa, né? Por causa daquela questão da equivalência que eu falei pra vocês, né? O princípio de equivalência inicial, que a gente precisa sempre ter. Aí aqui ela já pode escolher qual cor que ela quer. Vamos supor que ela quer vermelha e verde. Eu vou abrir aqui a massinha de uma forma dramática, aqui pra vocês ficarem mas bem fixo na cabecinha de vocês, que precisa ser uma massinha que está fechadinha, novinha. Gente, eu tenho essa massinha aqui, ela é bem baratinha, mas ela é boa. Então, eu tenho um tanto dessa. Sempre que eu posso, eu compro um tanto, porque a gente usa mesmo, né? Enfim, aqui tá. Vamos colocar que o cliente escolheu a azul para ele e a laranjada para nós, psicopedagogos. Laranjado. A balança, gente, ou uma foto da balança, hoje em dia nem tem essa daqui, e muitas vezes as crianças nem conhecem, né? E nem sabem o que é isso. E o objetivo dessa balança aqui é pra gente confirmar com os nossos pacientes que a gente tá falando de peso. Então, a foto de uma balança, que eles têm costume, né, de se pesar, né? É mais eficiente do que essa. Mesmo porque essa balança aqui, ela não tem precisão. Então, mesmo se eles colocarem aqui as massinhas, deixa eu ver se vai dar certo. Se eles colocarem aqui as massinhas, vai ficar desequilibrado. Eu não sei se deu pra ver, mas eu vou forçar aqui. Esse lado aqui ficou inclinado assim, ó. Então, não vai ter princípio de equivalência, porque essa balança aqui não é precisa. Então, logo, a gente parte do princípio de equivalência de peso aqui, de tirar da caixinha, né, igualzinha, a mesma quantidade de massa. E a balança, ou a foto da balança, né, a gente vai só ter pra quê? Pra gente garantir que os nossos pacientes estão entendendo que a gente vai falar de peso, que tá ali, que a gente vai falar do peso da massinha, quanto a massinha pesa, é isso? E pra gente verificar isso, a gente pode fazer algumas brincadeirinhas. Quem pesa mais, a tia Raquel ou você? Aí, se for uma criança bem pequenininha, eu que peso menos, eu que peso mais. Vocês podem pesar, né, ter uma balança e pesar vocês mesmos lá pra certificar que a pessoa entendeu o que é peso que a gente tá falando, tá bom? Então, vou dispensar e vou ressaltar que o mais importante aqui, saia
do princípio de equivalência. Então, se sua caixa não tem balança, não se desespere, tá bom? Vamos lá? Vamos seguir? Gente, na minha carta aqui, né, a sugestão é que utilize a balança. Só que a balança não vai ficar retinha. Então, vai complicar meu princípio de conservação. Então, eu prefiro que a pessoa pegue as duas massinhas. Tem o mesmo peso? Tem certeza? Tenho. E parte daqui, tá bom? Desse princípio. E aí, depois, a gente vai pedir eles para fazer bolinhas. E aí, a gente checa de novo. Tem o mesmo tanto? É o mesmo tanto? Sim, não, né? Até que saia, tô frisando, princípio de equivalência de peso. Tem o mesmo tanto, tem o mesmo peso, tem o mesmo peso, tem o mesmo peso. Partiu desse princípio, podemos continuar a prova. A primeira situação que a gente vai fazer é, as duas são bolinhas, né, que eles fizeram, foram feitas. Ai, minha manga da minha blusa tá fazendo um barulhinho ruim aí pra vocês. E a primeira mudança é essa aqui, gente, ó. O examinador, né, o psicopedagogo, ele vai fazer uma salsicha da massinha dele. E aí ele vai perguntar, e agora? O meu é uma salsicha, o seu é uma bolinha. A gente ainda tem o mesmo peso ou mudou o peso? E agora? O que você acha? E aí é da mesma forma, gente. Tem as respostas e as contra-argumentações. Vamos colocar que o nosso paciente falou assim, não, só mudou o formato, tem o mesmo peso. Não mudou o peso, só mudou o formato. Ele conservou. Ele conservou, a nossa contra-argumentação será, mas você não tá vendo que ó, o laranjado tá muito mais comprido do que esse? Tem certeza que os dois têm a mesma quantidade de peso? Lembra sempre que a palavra peso tem que aparecer. Os dois têm o mesmo peso? Tem a mesma quantidade de peso? E aí, se o nosso paciente responder, tem sim, só mudou o formato, ele conserva. Se ele falar assim, ai, não sei, agora eu tô na dúvida, né? Acho que agora o laranja tem mais, porque realmente ele é mais comprido. E aí, então, ele não conservou, ele oscilou nesse caso, beleza? Vamos colocar aqui que, de repente, ele fala assim pra nós, né, o nosso paciente. Não, o laranjado tem muito mais peso, ele tá bem maior. E o azul, ele tá menor, então ele tem menos peso. E aí a gente vai contra-argumentar, né? Uma situação que não tem conservação. A gente vai falar, lembra quando os dois eram uma bolinha e você falou que eles tinham o mesmo peso? Você tem certeza que agora mudou? Agora esse aqui é mais pesado mesmo? Aí o nosso paciente vai responder de duas formas. A primeira forma é, não, mudou, esse aqui é grandão, então ele tá pesando mais, tá? Então, se ele falar isso, ele realmente não conserva. E se ele falar assim, olha, é verdade, eu lembrei, realmente, esse aqui mudou o formato, mas não mudou o peso, então os dois pesam o mesmo tanto. Ele oscilou, porque ele conserva. Beleza, gente? Aí a gente vai marcando. É interessante a gente voltar para as bolinhas para a próxima situação. Volta para as bolinhas. Checa o princípio de equivalência para a gente continuar a prova. E aí a gente vai para uma outra situação. Em que essa massinha aqui vai virar uma pizza. E a gente vai fazer, né, o mesmo tipo de pergunta. E agora? Essas duas estão pesando o mesmo tanto? Tem certeza? Por quê, né? Essas duas estão pesando o mesmo tanto? Por quê? Acho que essa a pergunta melhor. Estas duas pesam o mesmo tanto ou não?
Por quê? E aí, nossos pacientes vão responder. Tem várias respostas. Eu vou falar uma das respostas seria: essa daqui tem menos, porque olha aqui, ela é menor, essa aqui ocupa mais espaço, então essa aqui tem menos peso. Nesse caso, não conservou. Então, a contra-argumentação é para quem não conservou. Então, a gente volta no princípio de equivalência. Lembra que quando essa aqui também era bolinha, as duas pesavam o mesmo tanto? Agora mudou mesmo a quantidade de peso? E aí tem duas respostas, que uma é oscilante e a outra é não conserva. A oscilante seria ele mudar de ideia agora, falar assim, ah, sim, realmente, mudou de formato, mas não mudou o peso. Então, ele oscilou, ora ele falou de um jeito, ora do outro. Né? E aí é nível 2. Se a gente marca, se ele responde, ah, não, agora tá maior, esse aqui pode até dar uma voltinha aqui nele, então esse aqui é mais pesado, o laranja é mais pesado. Então, ele continua não conservando. Então, ele é nível 1, ok? E vamos lá numa situação em que o nosso paciente responde, não, só mudou o formato, o peso continua o mesmo. Então, ele conservou. Ele foi lá no nível 3. Então, a gente vai fazer as contra-argumentações para uma pessoa que conservou. Qual seria? Olha, esse aqui está ocupando mais espaço do que esse aqui. Tem certeza que os dois estão pesando o mesmo tanto? E aí tem duas respostas mais comuns. A primeira resposta é, né, da pessoa que continua conservando. Não, só mudou o formato. O peso prevalece o mesmo. E a resposta de uma pessoa que está oscilando, nível 2, seria assim. Ah, é verdade, eu tinha falado que era igual, mas não é não, porque esse aqui é maior, né? Tá ocupando mais espaço. Esse aqui mudou de ideia, então, nível 2. Beleza? Então, agora vamos para uma terceira situação, onde a gente vai, primeiro, né? Volta no princípio de equivalência ali das duas bolinhas. Tem o mesmo peso? Tem. Ah, sim. Aí nós vamos para a situação, a terceira situação. A terceira situação é assim. Várias bolinhas pequenas. Várias bolinhas pequenas, feita lá na frente do nosso paciente, na hora, com aquela massinha que estava ali na mesa. E a pergunta, né, é a mesma. E agora? Tem a mesma quantidade de peso nas laranjadas, em todas as laranjadas e na azul? Em todas as laranjadas juntas e na azul? Essa coisa de juntas tem que ficar bem claro, tá? Porque ele pode pensar que a gente tá falando... Opa, deu uma... Pronto. Que a gente tava falando de uma só. Então, é todas juntas e essa aqui sozinha. Todas essas juntas pesa o mesmo tanto que essa daqui? Essa é a pergunta que tem que ficar bem clara. E aí vem as respostas, né? Então, uma resposta de uma pessoa que conserva. Sim, aqui só tem mais bolinhas, mas tem a mesma quantidade de massinha. Então, o peso é o mesmo. Tem o mesmo peso aqui. E aqui tem o mesmo peso daqui, porque ela só tá toda junta. Essa aqui tá separada, mas não mudou o peso. Tá aí o mesmo tanto de peso. Conservou, não é isso? E como que a gente contra-argumenta? A gente pode contra-argumentar assim, mas olha só, essa aqui são 4 bolinhas e essa aqui é só uma. Tem certeza que as 4 bolinhas vai pesar o mesmo de uma bolinha só? Isso é a contra-argumentação. E aí a gente pode ter respostas dos nossos pacientes, tanto respostas oscilantes quanto conserva, né? Que continua conservando. A oscilante seria,
Ah, tá, é verdade, aqui tem muitas, né? É verdade, realmente deve ser que agora a alaranjada pesa mais. Então, essa é uma resposta, né, da contra-argumentação que mostra que o nosso paciente está oscilando, tá? E se ele permanece? Não. Independente de quantas bolinhas eu ficar fazer da laranjada, todas juntas vai ter o mesmo peso das azuis. Isso é uma conservação de peso, ok? E vamos colocar aqui o paciente que não vai conservar, né? A primeira resposta é de não conservar. Como seria? Primeiro, a argumentação dele é assim: não, aqui tem muitas bolinhas e aqui tem só uma. Então, a laranja tá pesando mais. Ou ele pode falar assim também: ah, não, a azul é grande e as laranjadas são pequenas, então a azul pesa mais, né? Ele pode argumentar dessa forma, de uma forma que não conserva, né, o princípio de equivalência de peso. E aí a gente vai fazer essa contra-argumentação. Como seria a contra-argumentação desse caso aqui, tá? Dessas bolinhas. A gente vai lembrar, se lembra quando todas essas aqui, laranjadas, estavam juntas e você disse que a azul e a laranjada tinham o mesmo peso? Por que agora mudou, que elas agora estão assim? E aí, né, depois da sua contra-argumentação, vem a resposta dos nossos pacientes, que tem duas formas mais comuns. Uma, ele vai conservar agora, né, e aí vai ficar oscilante. E a outra, ele continua não conservando, e aí é nível 1. Então, vamos lá? Como seria? Ele pode responder assim, ó. Ah, verdade, eu lembrei. Realmente, quando essas juntas aqui tem o mesmo peso, porque não mudou, não tirou nada, então tem o mesmo peso. Tá certo, tem o mesmo peso. Então, ele mudou de opinião, nível 2. Ele pode falar assim, não, aqui tem muito mais bolinha, né? Então, essa aqui é mais pesada. E aí, então, ele fica nível 1, né? Que não conserva o peso. Então, vamos lá. Aqui, então, ó, na conservação de peso. Se ele, hora nenhuma, conservou, toda hora ele falou que alterava, nível 1. Se ele, ora falou que conservava, ora falou que não conservava, ficou oscilando nas respostas, ele é nível intermediário. Nível 2. Nível 3 é sim, todas as situações ele respondeu de forma que conservava. Então, marca nível 3. Vamos para a próxima prova?